vários ângulos, né? Uhum. Então, tinha uma pessoa que ajudava muito de falar de Deus lá na. Eu digo tinha, não porque ele faleceu, tinha Ah, porque ele também aposentou, sua. né? Aham. Então, ele, sempre a gente ia e conversavam com os policiais, tanto que num grande período aí de 2010, se eu não me engano, todos os dias, coisas que não acontecia, a gente reunia e fazia uma oração. E aí eu era laico, né? É. Mas Quem queria participava. quem Eu não queria que... participava, mas por incrível que pareça, na equipe eram 20 e todas as orações tinham 20, né? Glória a Deus. Então, foi naquele período que a gente começou a orar bastante, ver resultado, bastante resultado em família, porque a esposa de um policial, ela tem que gostar muito, porque ele fica muito fora. Porque não é um trabalho secular, fala assim, ah, vou entrar às 9 e sair às 18. Não, Ele pode até entrar às 9. mas ele não garante ficar Aí às 18. 17h30 ele pega uma É. ocorrência e vai sair 4 horas da manhã do outro dia. E aí a esposa está esperando ele, ou para jantar, ou porque ele vai ter que levar o filho, ou porque a mãe está em casa e tem que levar. Imagina isso. Um dia ela vai falar assim: ah, não, tudo bem. Aí acontece outra vez, e acontece outra vez. Então, a estrutura familiar é importantíssima para a carreira de um policial militar. Aliás, a base, é como a gente falou no começo, É. a Base é base da sociedade é base a é a família. família. Então, para você aguentar todo esse encargo que é jogado em cima de você dentro do ambiente profissional, eu particularmente, eu sempre fiz outras atividades para não levar isso para casa. Até a Elisângela, vou falar bastante o nome dela, né? É bom que fala. Viu? Até a Elisângela ela reclamava, porque de vez em quando eu conto algumas coisas que aconteceram aqui até aqui na igreja Sim, mesmo. sim. Ela falou assim, mas eu não sabia disso. Ou seja, a maioria das coisas eu nem contava para ela, porque não há necessidade de jogar uma carga dessa para ela. Não existia. Então tinha que saber usar. Ela não poderia ser seu para-raio. Não. O para-raio poderia ser uma academia, poderia ser jogar bola, poderia ser qualquer coisa, menos as minhas filhas e a minha esposa. Por quê? E ao contrário também, se eu tivesse algum problema em casa, que ninguém é passível de não ter alguma discussão, algum desentendimento no sentido de você falar assim, não, eu quero dessa forma, os dois querem a mesma coisa. Só que um quer reto, o outro quer fazer uma barriguinha aqui, né? Então, sempre há Ô, isso pastor, daí. tem pessoas rindo pro pastor aqui nos bastidores. Explica novamente isso. Os dois querem a mesma coisa, mas um procura um caminho e o outro. Por É. favor, explica que eu acho que tá tendo resultado, pastor. Com Então, certeza. Se o pastor então, pudesse dar uma olhada aqui nos bastidores, a gente vê, um está né? te encarando, o outro está rindo. Não sei. É que acontece o seguinte, o objetivo do casal, ele tem que ser, Olhando para aquela câmera ali, pastor. opa, é, ele tem que ser o mesmo. Se não for o mesmo, tem que ser próximo. Ou se um quer uma coisa, outro quer outra, conseguir primeiro um objetivo. Conseguiu aquele objetivo? Então vamos partir para o próximo. Porque lá em Mateus 19:6 diz assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. São uma só carne. Não dá para arrancar, fazer por dois caminhos. Tem que ser por um caminho só. Um caminho E quem só. está engajando nesse caminho tem que entender isso, né, pastor? Tem que entender isso daí. Tem que entender e tem que alinhar, né? Porque a linha é reta. Diz, né, que a menor distância entre um ponto e outro, do ponto A para o B, é uma linha reta, né?
Ela pode até ser tracejada, mas a linha é reta. Que interessante, né? O pastor chegou no momento certo, na hora certa, nesse podcast. Eu tô sentindo aqui o ambiente leve para algum, não é? Tipo assim, qual aquele ditado que diz que a cara, como que é a carapuça? Não entendo. Se a carapuça servir. Não, mas não tô dando indireta aqui, não, mas tem pessoas aplaudindo o pastor nesse momento. Porque, pastor, não somos donos da Eu não razão, vou né? falar nada, não. Não Mas dê no nome. final do podcast nós vamos dizer que tem encontro de casal. Se você tiver interesse, você é nosso convidado para o encontro de casal. E eu tenho certeza que você vai ter uma noite de vitória. Isso não é trocadilho, não. Eu é não. noite de vitória. E aproveitando, e voltando para esse assunto, eu quero mandar um abraço para um casal que eu amo. Me ajuda. Vitória. Vitória. Vitória, um abraço, Vitor. É um casal abençoado. Tudo como depois o pastor vai saber tudo. Eu tô na terra do açaí. Vamos lá. Pastor, tá gostoso. Pastor, se o pastor, olhando para trás, o que o pastor faria diferente? Talvez tivesse conhecido Elisângela mais cedo. Repete, pastor, que ela vai assistir esse podcast. Talvez, porque, queira ou não queira, o que botou Que bênção. eu ia falar assim, colocou numa linha, mas dá a entender que ele me colocou no eixo. Não é isso, não é esse sentido. É o que dá. Ajudadora, pastor. Que Muito. está na palavra. Acho que a palavra que ele já trouxe a palavra, só que ele botou num sentido diferente. Sim, ajudadora. O que deu sentido para sua vida foi Elisângela, para você caminhar. Isso, porque aí eu consegui ter uma estabilidade. É isso, Estabilidade entendeu? como homem. Como homem, eu consegui ter uma estabilidade para exercer qualquer outra atividade que eu estava fazendo. Então, Um alicerce, meu pastor. é alicerce total. Não posso. Chego eu em casa um dia, eu tenho a foto, não sei onde que tá no meu celular. Eu chego lá, pensei até pensei que era alguém que tinha invadido minha casa. Parecia aquele personagem Julinho Prey lá, ela de boné, toda marrom, que ela tava pintando um muro com brocha, né? Existem equipamentos, meu amor, melhor hoje em dia. Pode ser aquele de spray, né? Com uma brocha, toda marrom. E aí, um outro dia eu chego, minha casa tem na parte da frente 9 metros de altura, na parte de trás 13, né? Porque ela é uma descida. Ela tá em cima do telhado, que ela tava saindo de dentro da caixa d'água lá, que ela foi trocar uma boia. Olha o susto que eu tomei. Meu, aí eu vou reclamar do quê? A mulher entra dentro do telhado, 13 metros de altura, troca a boia. Aí eu falo assim, eu vou assistir televisão, ué. O sentido pastor tá mandando um recado aí. Só que agora o semblante da vitória mudou. Não, então por isso que eu falo pra você, você tem um alicerce, né? Um alicerce muito bom. Eu vou falar, a gente conhece ela, vê ela fazer os eventos aqui, vê como a conduta dela. Somos suspeitos, pastor, não só da diaconisa, como do amado. Ela de deixar. bênção do Senhor e bota a mão no arado mesmo. Vamos marcar um dia pra entrevistar ela também. Vamos sim. E a única dúvida que eu fiquei, porque é o tamanho da. Quem não conhece a missionária Elisângela. Vamos entrar nesse mérito, tá indo bem. Ela é Tá... Não. Quando ele falou dentro da caixa d'água, eu pensei que ela tava na piscina. Ela vai assistir, viu, pastor? Não vou compartilhar. Ela sabe. Eu não vou compartilhar. Sabe. Só tô aqui tentando elogio. A irmã Elisângela Mas eu posso. A minha esposa ama muito. As duas são assim. Eu com o presbítero, o pastor Eduardo Gomes, nos damos muito bem, graças a Deus. Me dou bem também com mas as duas se comunicam no olhar. São professoras, mas se comunicam. Não compartilhe desta visão da caixa d'água. Pra mim você vai além. Beleza? Beleza? Vambora. Já estão dando sinal ali pra mim. Vamos acelerar. Vamos fazer aquele bate-bola? Manda mais uma pergunta aí. Vamos entrar no bate-bola, pastor. É contigo agora. Pastor, o pastor já falou. O que faz para um casamento ser duradouro? Boa pergunta, excelente pergunta.
São alguns A gente sabe, mas eu queria que você falasse para aquelas câmeras ali, Tá. e olhando para lá, explicando. Porque você é líder de casal e você tem um chamado diferente. E muitas vezes para aquela pessoa que está num momento de aflição no casamento, Isso. que o casamento não está indo bem, Isso. que está no negócio, e a gente muitas vezes acha que tudo tem que ser lindo. E a gente sabe que tem. E muitos pensam que tudo termina. Termina. É E momento é fase. E a gente sabe que você tem um trabalho com Excelente. casamento. Queria como a gente, muitas vezes, a criatividade, eu brinco com a missionária Elisângela das coisas, porque muitas vezes aqui com peças teatrais, da maneira mais simples, você consegue mostrar que as pessoas estão no momento que elas precisam entender que elas têm que diminuir. Então, Ô, pastor, olhando para lá. posso? Me permita, pode, eu vou pedir uma parte aqui. Pode, fica à vontade. Não é? Pela ordem, ia falar pela Não, ordem. não. Não tô, não tô em audiência, vou falar pela ordem. Pastor, tudo isso que o pastor falou, a solução seria o divórcio? Seria separar? Era isso? Não, solução. Então, vai lá, pastor, a que é muito solução importante. nunca é o divórcio. O que é importante no casamento, primeira coisa é colocar Deus. Primeira coisa, Nossa. antes de tudo, é colocar Deus no casamento. Você colocar Deus no casamento já é aí 90%. Mas 10% o homem consegue ou quer tentar estragar, né? Mas, o que dentro desses 10%? A comunicação, que é o que mais falta. Eu estava vendo esses dias atrás, aumentou muito o número de divórcios no Brasil. As maiores reclamações são que, primeiro, é a parte sexual, segundo, é a parte econômica. Na verdade, é o contrário. Primeiro é a parte econômica e depois a parte sexual. E aí depois vem os desarranjos de comunicação. O problema dos casais hoje em dia, ou talvez dos casais mais novos que não sejam iguais aos casais antigamente, ou com pessoas mais antigas, que quando a gente quebrava alguma coisa, o que a gente fazia? Os de hoje jogam fora. Os de antigamente consertavam. O casamento é a mesma coisa. Tudo tem jeito. E às vezes a peça que você coloca é melhor ainda do que quando estava no original. Então, o que falta para engajar nisso aí? Deus, uma comunicação totalmente aberta, porque às vezes os casais, eles conversam, mas não se comunicam. São duas coisas... Para um minutinho. É isso aí. Explica que é uma... as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não é. Conversar e comunicar é a mesma coisa. Não. Não é. Explica qual a diferença. Conversar, eu converso com todos. Nós estamos batendo um papo aqui, nós estamos conversando. E com a esposa, com a sua esposa, ou com o seu marido, dependendo lá, você conversa, normal. Mas quando você se comunica, você se faz entender. E você também tem que entender o outro lado. O problema é que hoje em dia ninguém cede, ninguém quer ceder, porque a geração atual, ela foi ensinada que ela pode ter tudo. E tem que ser tudo da maneira que ela quer. Então, no casamento, não é bem assim. No casamento, sempre haverá, não é o homem tem que ceder, não é a mulher tem que ceder. Na verdade, ambos têm que ceder. Porque o homem, ele vem com uma carga total da família, dos trabalhos, de tudo que ele foi aprendendo desde que nasceu. A mulher, a mesma forma, veio com uma carga. Então, quando você casa para constituir uma família. Detalhe, a família é você, marido, esposa e filhos. Os demais são parentes agregados. Vai deixar a sua casa, vai deixar seu pai, sua mãe e vai agora constituir a sua família. Então esse negócio de levar a sogra para dentro do casamento... Então, não é... Ela pode visitar. Ela viu? Então... Tá caladinho, Tem réplica. Tem réplica. O que é difícil? Amo minha difícil sogra. Assim, ó, a minha sogra é bênção também. A minha também. Então, o que acontece? Não, tô Quando concordando. colocamos um casal Não é, Vitória?
colocamos um casal novo, que ele já vem o homem vem com uma carga, a mulher vem com uma outra carga. E eles se unem e já tem que se adequar naquele período, queira ou não queira, vão ter que se adequar, porque o casamento é até que a morte se separe, né? Ou tem algum outro infortúnio no meio do caminho. Então, eles vão ter que se adequar. Então, você vai ter que ceder. Ou uma pessoa cede ali, outra cede aqui, e vai chegar num consenso. E aí vai entrar numa linha. No começo do casamento, as linhas para conseguir o objetivo, elas são sinuosas, tanto de um lado ou do outro. Mas a partir de um determinado momento, a linha passa a ser reta, aquilo que a gente estava falando no contexto de atingir o objetivo. Então, a mulher, ela tem a sua vida pessoal, tá? Ela tem os seus desejos, o homem tem os seus desejos. E aí eles vão entrar num consenso, numa comunicação, e os dois vão conseguir fazer com que isso aí vá para frente. Vai conseguir. Só que tem que ceder. A ceder não significa que Uma parte é mais fraca. uma parte é fraca, porque quando você cede, Você geralmente ganha os dois. aí a matemática de Deus é diferente, né? Muitas vezes o pastor tocou num assunto assim, É. quem cede é o mais fraco. É. Mas na realidade é o contrário. Quem É. está cedendo é o mais forte porque ele está tendo sabedoria e Exatamente. tem o O propósito maior. O propósito Aliança. é maior. A aliança de Pastor, não perder nada. aproveitando, é um debate que fica 3 horas. O homem tem essa mania, talvez, infantil de querer fazer biquinho, tipo, ela tá errada, ela que tem que reconhecer. Não, casamento não é isso, líder. Casamento, os dois conversarem e chegar num denominador comum. Lembrando sempre que prevalece a aliança. Ou seja, eu e a Lu, Paulo e a doutora Ana, você e a irmã Elisângela, quem é o certo? Quem é que tem razão? Não, vamos lutar juntos para os dois saírem vencendo. Os dois têm que sair vencendo, é isso, pastor? Sim, os dois, a família, né, A tem que sair família, vencendo, porque às vezes isso daí não respinga só olha no aí. marido Tem e reflexo, nessa. né? Tem Tem reflexo nos consequência. filhos. Na verdade, o que que acontece? Os seus filhos são um espelho daquilo que você é hoje em dia. Então, futuramente, ele vai ser aquilo que você fez. Se você tratou bem sua esposa, se você ajudou bem a sua esposa, se você teve uma vida com a sua esposa numa vida amorosa, carinhosa, os seus filhos, eles aprendem vendo o seu exemplo e vão fazer isso dali para frente. Ou a mulher também, da mesma forma. Em contrapartida, se você é uma pessoa aqui, mas em casa você é uma outra pessoa diferente, ela também assimila isso daí e vai levar isso para a vida dela. Então, na verdade, eu sou o reflexo daquilo que meus pais foram. Lógico, eu vejo o outro caminhos, eu consigo ver. Tem até não sei se tem tempo, tem uma história, né, de que um jornalista foi numa clínica psiquiátrica, né, fazer uma entrevista para saber como que eles faziam a seleção daquelas pessoas que estariam ali. Aí o psiquiatra, não, é simples. A gente enche uma banheira, né? E faz para ele uma pergunta. Ou dá três posicionamentos para eles resolverem. Vocês podem tirar água com uma colher, colocou a colher. Vocês podem tirar uma água com a caneca, ou você pode tirar água com um balde. Aí o jornalista, aí ele fala assim, aí conforme a resposta que eles derem, a gente interna ou coloca em determinados graus. Aí o jornalista fala assim, tem que tirar com o balde. E o psiquiatra fala, que quarto que o senhor gostaria? O privativo? Aí eu falo assim, mas por quê? Porque o certo é tirar o ralo da banheira. O que quer dizer isso daí? Às vezes as pessoas te apresentam alguns caminhos, mas você tem várias outras soluções para chegar ao resultado. Você não é obrigado. Eu lembro muito do pastor Aldir. Às vezes a gente tem essas três soluções que foram dadas, a gente está de cabeça baixa. Mas se a gente erguer a cabeça, porque a cabeça baixa, a coroa cai. Se eu tiver
cabeça erguida, a coroa não vai cair. E eu consigo enxergar com amplitude. Nem sempre o que as pessoas te dão como soluções são as soluções ideais e adequadas para que você tome. Bacana. Assim. Pastor, olha interessante. Você acredita que já passou uma hora? Sério? O papo é bom. Vambora. Vamos embora. Vamos agora, pastor, vamos do podcast para começar a conversa. Eu estou aprendendo muito, aliás, com pessoas abençoadas. A tendência é sempre aprender. Eu quero ouvir um amém aí nos bastidores. Amém. É só o Vitor que não falou, depois nós vamos ter um particular com o Vitor. Vamos novamente? O Vitor, pastor, vamos agora no bate-bola, pastor. Eu vou fazer. Depois eu peço até uma reunião com o pastor e o casal ali, que foi um aprendizado muito bom. Eu tenho, pastor, eu estou suspeito de falar do amor da pessoa do pastor, da pessoa da irmã Elisângela, o carinho, o respeito e como o casal é usado. Então, pastor, não, fica quietinho agora. Pastor Paulo já começou. Vou justificar, meu amigo. Fala. Sempre quando você sabe que você vai ter que enfrentar uma situação complicada, Fala, pastor Paulo. você fica com seu reflexo mais lento. O Vitor falou, amém, mas demorou 2 minutos. Ele tá pensando, mais tarde Wi-Fi, né? o Wi-Fi tá com o sinal do Wi-Fi desligado. Mas tá Pastor, já estamos chegando para o... E tem uma parte do programa, nós vamos fazer ainda as perguntas, pastor, claro. E tem uma parte do programa para começo de conversa, e o tempo é só seu. Orientação para casais, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, porque nós não sabemos a pessoa quando e a hora que vai tocar no YouTube para ouvir o pastor. Pode ser no momento de depressão, pode ser no momento de quarto escuro, ter um momento que quer tomar uma decisão triste. Aí vai aparecer o anjo de Deus na sua pessoa para dar uma orientação, mas daqui a pouquinho. Mas isso, pastor, aquelas perguntas cruciais que nós queremos fazer. Qual a importância da oração para o pastor, em breves palavras? Qual o versículo bíblico e qual o personagem bíblico e por quê? Com o pastor. Então, a oração, eu acho que é a certeza de que é o alimento não só para a vida da família, como a sua vida, porque é o que vai te edificar, né? Não tem como ser diferente. Você conseguir. Quando você vai no emprego, você pede, você fala. E nada melhor do que você falar com o dono de tudo. Dono da saúde, dono dos empregos, donos de tudo que possa ter. E quando você conversa com ele, ele é o nosso pai. E sendo o nosso pai, ele tem a tendência já de querer nos dar. É a gente que impede, às vezes, que ele nos dê, né? Mas a oração, ela faz o quê? Ele reforça a família, reforça o seu emprego no sentido de você ser valorizado no seu emprego, ele reforça as suas finanças. A oração, ele te deixa em pé para enfrentar o dia. Todos os dias. Repete, pastor, todos os dias. A oração te deixa em pé. pé. Essa é muito Na boa. verdade, eu tenho até uma imagem, né, que diz assim, que quanto mais você se agacha perante Deus, mas isso é através de uma imagem, né? Estou tentando falar em palavras. Quanto mais você está prostrado diante de Deus, né, mais você está em pé. Né? Bom, E às vezes o que acontece é assim, os levitas, eles são dignos de palmas, são. Os pastores são dignos de palmas, são, principalmente aqueles que levam a palavra corretamente, do conhecedor da palavra. Os que trabalham na porta são dignos de palmas, são. Mas o único que é digno de reverência é Jesus Cristo. Então, ao homem, palmas. A Deus é a reverência. Glória a Deus. Aí o versículo, vou até ver aqui que eu estava aqui em 1 Coríntios 13, de 4, 7, fala sobre o amor, que a gente falou sobre o casamento, eu não coloquei o amor, porque o amor já é inerente para você ter casado, né? Mas o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente,
não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Outra coisa no casamento é a verdade. E tem uma terceira pergunta. É que eu sou velho, a terceira... Qual personagem bíblico? E por quê? Eu tenho o meu, o pastor Paulo tem um dele, os bastidores, cada um tem um personagem. Nós gostaríamos de saber do líder de casais. Qual o personagem bíblico que chama mais a atenção do pastor e por quê? Olha, Noé. Eu levei um susto. É. Não é? Né? Tem uma brincadeira não, que não, é, mas né? é. Meu filho fala muito isso. E agora eu explico por que não Por quê, pastor? é. Um local que não tinha água, ele recebe uma ordem de Deus, onde todo mundo acha que ele é louco, porque para que construir um negócio tão grande? Ter que buscar árvore, ter que suprir a necessidade de, lógico que Deus estava dando tudo que as condições, só que é um exemplo no sentido que não interessa quem está do seu lado. Não interessa do lado direito, do lado esquerdo, à frente. Deus mandou. Deus mandou. E ele simplesmente foi lá e fez. Para que serve? Para flutuar. Quando vai vir a água? Não sabe. Vai vir a água? Não sabe. Deus falou que vem. Mas ele sabe quando? Não. Então, ele teve a profundidade do entendimento do que Deus queria. Obediência e servidão. E acreditar que ele é só ele é Deus. Isso é a chave para ter vitória? É a chave para ter a vitória. Obediência a Deus. a Deus. A palavra de Deus. É interessante que as nossas ideias, graças a Deus, é por isso que eu para começar a conversa, eu vou terminar com a pergunta, o pastor vai ter, mas o pastor vai fazer aqui uma dinâmica com o pastor Eduardo. Qual o resultado da obediência a Deus? Em breves palavras, qual o resultado da obediência a Deus? O que acontece quando você Eu vou falar só uma frase. Pois Obediência a Deus, garantia de sucesso. Pronto. Repete, olhando para aquela câmera, pastor. Isso aí é forte. Vai lá. Obediência a Deus é a garantia de sucesso. Amém. Pastor, eu não posso mexer nesses bonequinhos, você vai entender por quê, olha lá. Nem temos posso. aqui Ele já pegou. Eu não posso. Você conhece? Você conhece? Não é da Na minha verdade, época, não. Na verdade, os bonecos são meus, mas ele se apropriou. Eu não posso trocar, olha lá. Mas olha só, é porque aqui é condicionante da época. Os meus bonecos. Você tá do outro lado da mesa ali. Olha o curso que ele fez. Eu te amo, quero ver. O que representa esses dois bonecos? Eu te amo, viu? Vai lá. Em primeiro lugar, não faz carinho que você não conhece os bonecos. Deixa eu olhar de frente, deixa eu olhar de pra ele. frente. Não faz carinho. Sabe por quê, pastor? Ele fez. Parece o Butros e o Popeye, não sei. Eu vi. Acertou. Eu vi no TNT, né? Lá do desenho lá atrás, né? Compraram ali, ó. Então, tem algumas coisas que antigamente nos desenhos eles eram meio. E que hoje você avalia um pouco diferente, né? Para mim, né, depois eu falo o contexto bíblico, parece que o Popeye que era, na verdade, o carrasco do Brutus, né? Porque sempre o Brutus que fazia alguma coisa, que queria pegar a mulher dele, né? A Olivia Palito, se eu não me engano, né? Se não me engano. Se eu não me engano, né? Não, é que eu nem me lembrava da Olivia. Obrigado por trazer a memória. Então eu vejo assim, eu vejo que existia uma diferença, mas eu vou colocar de outra forma. Isso aí é o contexto que eu vi no desenho, né? Então, analisando depois, eu vi que ele não era tão maldoso e ele nem era tão mocinho assim. Mas aí, olhando só pelo tamanho, né, eu me lembro de Davi e Golias, né? Isso. Né? Então, eu me lembro disso daí, nesse sentido do tamanho, esquecendo um pouco o contexto do desenho. E eu vejo que não importa o seu tamanho ou o tamanho dos seus problemas, não importa o tamanho que vai ser aquilo que vai acontecer lá na frente, que você está vendo que está vindo uma tempestade de areia ou uma avalanche que começa pequenininho e vem descendo, mas não importa.
Com Golias é uma pedra, com uma avalanche você vai entrar numa caverna, com outra coisa você vai ter uma barraca, e com outra coisa vai ter Deus parando, te livrando. Ou se for o mar, ele abre, Meu ou Deus, se for o bonito. Jordão, ele abre. Então, não importa o tamanho em si, físico, importa o tamanho da sua fé que você tem em Que bem. Deus, como Que está bem. escrito lá em Hebreus 11. Amém. Isso é importante. Meu pastor, que coisa, é interessante. O sonoplasta, o Glauco, os demais aí, nós vamos ter que ampliar para 2, 3 horas. Pastor, tá vendo aquela câmera ali? Aquela, O momento é só seu. a câmera número 3, né? O momento é só seu. Como líder, como ungido, que o pastor aqui eu respeito, honro. Manda um recado para quem vai assistir esse YouTube, para casais principalmente, ou para uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de conhecer Jesus. O pastor vai ter o ensinamento da palavra, depois o pastor encerra e a gente faz a oração final. É contigo, pastor. O pastor e o público, por gentileza. Tá, eu vou fazer primeiro um comentário, se for possível, Claro, fica à vontade, pastor. que passou nas redes sociais essa semana sobre, não sei se vocês viram, sobre uma garota chamada Aimee Rocha. Ela canta um louvor, Ah, Sim, eu vi. né? sim. Que não é para o reino, é para o reino nosso. Isso. Aí eu vou só ler um Por verso favor. dela, né? Fazemos campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos para nós e pelos nossos, o reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Isso é um dos versos, a música é chocante, a maneira que ela fala, não deixa de ser uma verdade, porém, eu quero dizer o seguinte, quando Paulo escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, João. João, desculpa, lá na Apocalipse, lá, ele já está descrito, né? Existem vai existir falsos profetas, vai existir aqueles que não se preocupam. Mas eu quero dizer para você que está me escutando, o reino de Deus ainda está aqui. Glória. Porque existem servos e servas que estão preocupados não com a sua vida só física, mas com a sua vida emocional, com a sua alma, para que você tenha um entendimento disso verdadeiramente. Você pode procurar uma igreja evangélica perto da sua casa, ver se você se adequa, se adapta. Porque eu quero te dizer que o único que veio a esse mundo e morreu, mas ressuscitou e perdoou os seus pecados foi Jesus Cristo. Independente dos problemas que há ou que estão havendo com relação a isso, já está descrito. Você vai ter, se você não conhece a palavra, você vai conhecer a palavra, você vai ter um entendimento do que e por que que isso está acontecendo. Porque que hoje pais estão matando filhos, filhos estão matando pais, as guerras estão iniciando, as pestes acontecendo. Então, você vai ter um entendimento disso aí. A única certeza que nós temos é que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor e ele morreu por mim e por você. Jesus Cristo ele veio aqui para que eu e você tenhamos entendimento nos nossos corações. A família que foi constituída já lá atrás por Deus, essa família que você tem aí, abrace essa família, porque um dia você vai sentir falta dela. Se você tem necessidade de dar perdão, doar perdão e às vezes ser perdoado, você tenha que fazer isso, porque um dia mais cedo ou mais tarde você pode se arrepender. Porque a pessoa que você acha que você não gosta, por causa de umas simples coisas, você não doa esse perdão para a pessoa, na verdade não é a pessoa que vai se sentir mal. Na verdade é você que vai se sentir mal. A família é extremamente importante. Trate bem a sua esposa, trate bem o seu marido, trate bem os seus filhos, trate bem aqueles que estão ao seu lado, independente do credo, da forma religiosa. O tratar bem não é só uma questão de ser evangélico, é uma questão de educação, de ser humano em atendimento. Às vezes nós falamos algumas coisas que parece que é só ser evangélico. Não, você pode ser uma pessoa que não conhece o evangelho, mas você tem que atender aquilo que está